Ninguém ousava bater a porta de Juan Moreira sem ser anunciado, porque aquele apartamento de cobertura no alto de um prédio antigo em Copacabana era mais do que uma residência de luxo. Era a fortaleza silenciosa do homem mais temido do submundo carioca. O bairro inteiro conhecia as lendas, mas quase ninguém o tinha visto de perto, exceto seus homens de confiança e poucas pessoas que trabalhavam para ele. Juan tinha 46 anos. Era dono de uma rede de negócios legítimos espalhados pelo Rio de Janeiro, mas também comandava nas sombras uma estrutura de poder que misturava respeito, medo e silêncio. À noite, quando a cidade brilhava lá embaixo com luzes refletidas no mar, ele caminhava pelos corredores de mármore como um rei cansado, cercado de obras de arte, vinhos raros e um vazio que ninguém imaginava. Por fora, Juan era o retrato da autoridade absoluta. Terno sob medida, olhar frio, voz sempre controlada, gestos calculados. Dentro de si, porém, a história era muito menos glamurosa. Ele carregava cicatrizes que não apareciam na pele, marcas de traições, perdas e decisões que tinham custado mais do que qualquer cifra que já havia movimentado. Vira pessoas morrerem, vira amigos se tornarem inimigos, vira o amor ser usado como arma, e em algum ponto daquele caminho sem volta, decidiu que seria mais seguro viver atrás de um muro emocional do que estender a mão para alguém e correr o risco de ser derrubado. Assim, transformou o próprio coração em um cofre trancado e jogou a chave em algum lugar entre o asfalto quente das vielas e o cheiro de pólvora dos antigos confrontos. Naquela terça-feira, a noite caía pesada sobre a orla, trazendo consigo uma brisa úmida que entrava pelas grandes janelas da cobertura. Juan tinha acabado de encerrar uma reunião com 2 advogados e um contador, que pareciam mais nervosos do que o normal, embora ele mantivesse o mesmo semblante impassível de sempre. Caminhou até o bar de cristal ao lado da sala principal, serviu um dedo de uísque caro e ficou parado diante da janela, observando as pequenas luzes dos barcos ao longe. Naquele momento, o temido chefe da máfia carioca não pensava em esquemas, números ou alianças. Pensava apenas em como, mesmo rodeado de gente durante o dia, sempre terminava a noite sozinho naquele espaço gigantesco, onde o eco dos próprios passos o lembrava de que não havia ninguém esperando por ele. Lá no fundo do apartamento, porém, a rotina seguia em outro ritmo. Camila, a empregada que trabalhava ali há pouco mais de 3 anos, terminava de organizar a cozinha com a eficiência de quem aprendeu cedo que ninguém tolera erros quando o chefe é um homem poderoso e imprevisível. Ela tinha 34 anos, vinda de uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, e carregava no rosto moreno o cansaço de quem sempre colocou a necessidade dos outros à frente da própria. Os cabelos presos em um coque simples, as mãos marcadas pelo trabalho, o uniforme discreto e limpo. Os passos dela eram leves, quase inaudíveis, porque Camila tinha aprendido a se mover pela casa como se fosse invisível, para não incomodar, para não chamar atenção. Durante 3 anos, Juan praticamente não sabia nada sobre a vida dela além do básico. Sabia que ela era pontual, discreta, organizada. Sabia que a geladeira nunca ficava desarrumada, que os lençóis estavam sempre impecáveis, que os cristais eram limpos como se fossem vitrines de joalheria. Sabia também que, diferente de muitas pessoas ao redor dele, Camila nunca havia tentado se aproximar além do profissional, nunca havia feito perguntas, nunca havia pedido nada. Para ele, era apenas mais uma peça silenciosa que mantinha sua vida funcionando. Para ela, ele era o patrão perigoso sobre quem todo mundo comentava, mas que na rotina se mostrava estranhamente disciplinado, quase obsessivo com horários e silêncio. Naquela noite específica, porém, algo quebrou a rotina. Juan descia o corredor que ligava a sala principal à área mais reservada da casa, quando escutou um som que raramente ouvia ali dentro. A voz de Camila trêmula, como se estivesse prestes a chorar. Ele parou instintivamente, os sentidos treinados pela vida criminosa ficando em alerta. Não porque houvesse perigo, mas porque aquele tom de desespero contrastava demais com a paz forçada que ele exigia entre aquelas paredes. O som vinha da cozinha, misturado ao barulho baixo da água corrente e ao tilintar de um copo. Juan avançou alguns passos até a esquina do corredor, ficando perto o suficiente para ouvir, mas ainda escondido pela sombra. Não era seu objetivo espionar, mas o hábito de perceber qualquer mudança no ambiente era quase automático. A voz de Camila ficou mais nítida, embargada, falando ao telefone com alguém que ela chamava de Mari. A cada frase,
O peito de Juan ficava mais pesado, porque não era uma conversa banal. Era um desabafo de quem estava encurralada por uma situação que não parecia ter saída. Ele ouviu o som de um suspiro trêmulo, seguido de uma frase que o arrebatou por completo, como se alguém tivesse desligado todo o barulho de fundo do mundo para que apenas aquelas palavras existissem. Eu preciso de um marido até amanhã, Mari. Eu não tenho mais para quem pedir. Juan sentiu o corpo inteiro enrijecer. A frase era absurda, quase cômica, mas o jeito como Camila disse aquilo, com a voz quebrando no meio, tirava qualquer traço de comédia da situação. Não havia ali uma mulher fazendo drama. Havia uma mulher desesperada. Ele encostou as costas na parede fria, a mão segurando o copo com mais força do que deveria, enquanto tentava entender que tipo de situação faria alguém implorar por um marido de última hora. Em sua cabeça, acostumada a identificar riscos, começou a avaliar possibilidades práticas. Dívidas, ameaças, algum tipo de chantagem, casamento arranjado. Mas logo percebeu, pelo tom dela, que o problema era outro, mais íntimo, e, de certa forma, mais cruel. Camila continuou falando, agora em um tom mais baixo, como se tivesse vergonha até das próprias palavras. Explicou para a amiga que sua irmã mais nova, Ana, ia se casar no dia seguinte, em uma cerimônia que a família vinha planejando há meses em uma pequena cidade do interior. A mãe de Camila estava doente, com o coração fraco, e os médicos já não prometiam muita coisa. Todo mundo na família sabia que aquele casamento podia ser a última vez que estariam todos juntos em uma festa. A última oportunidade de ver a mãe sorrindo entre os filhos. Era para ser um dia de alegria, mas para Camila se tornara uma contagem regressiva sufocante. A família dela, muito presa a costumes antigos, tinha uma condição que parecia simples na teoria, mas devastadora na prática. Camila só seria bem-vinda se fosse acompanhada de um marido. Não bastava um namorado ocasional, não bastava dizer que estava conhecendo alguém. Para o pai rígido e os tios conservadores, uma mulher de 34 anos morando sozinha em outra cidade, sem marido, era motivo de vergonha velada, de cochichos, de olhares carregados de pena disfarçada de preocupação. Camila havia tentado argumentar que a vida na capital era diferente, que as pessoas seguiam outros ritmos, que nem todo mundo precisava se casar para ser completo. Mas do outro lado da linha, havia apenas uma mãe doente pedindo, com uma voz fraca, que a filha mais velha aparecesse no casamento com o marido, para que todos ficassem tranquilos achando que ela estava protegida. Juan ouviu tudo aquilo em silêncio, sentindo uma raiva crescente, não de Camila, não da mãe, mas daquela mentalidade que fazia alguém se envergonhar do próprio caminho. Ele conhecia muito bem o peso das expectativas dos outros, já tinha sido o filho que precisava provar valor, o jovem que precisava ser mais duro do que a realidade, o homem que não podia demonstrar fraqueza. Mas em algum ponto ele tinha cortado os laços com a ideia de agradar a família. Camila, por outro lado, nunca teve esse privilégio. Continuava mandando dinheiro todo mês, ajudando nas contas, pagando remédios, suportando comentários sobre o fato de ainda não ter marido, como se isso definisse sua dignidade. A conversa na cozinha seguia, e Camila contava que já tinha tentado pedir ajuda a 2 conhecidos, mas ambos tinham dado desculpas, dizendo que era estranho ou complicado demais fingir um casamento na frente de uma família inteira. Ela falava de forma fragmentada, como se cada palavra saísse entre um soluço e outro. Dizia que pensou em não ir, que considerou inventar uma desculpa qualquer, dizer que o patrão não liberou, que estava doente, que não tinha dinheiro para viajar. Mas sempre esbarrava na mesma imagem. A mãe, sentada na cadeira preferida da sala, vestida com simplicidade, olhando para a porta e esperando ver a filha mais velha entrar acompanhada de alguém que pudesse cuidar dela, pelo menos aos olhos daquela gente que acreditava que uma mulher sozinha está sempre em perigo. Juan sentiu a culpa subir como um nó na garganta. Não porque tivesse culpa direta na história de Camila, mas porque percebeu que, durante todos aqueles anos, jamais tinha perguntado nada da vida dela. Nunca quis saber se ela tinha família, se tinha planos, se estava feliz. Ele via Camila todos os dias, passando com um pano de prato na mão, colocando café na xícara dele, tirando o lixo da cozinha, organizando as roupas no closet. Ela era parte do cenário, tão presente quanto os móveis caros, mas tão silenciosa quanto os quadros nas paredes. E agora, em poucos minutos de escuta involuntária, aquela mulher quase invisível se revelava cheia de conflitos, responsabilidades e dores. A ligação terminou com Camila prometendo à amiga que ia dar um jeito,
embora sua voz mostrasse que ela não fazia ideia de como. Juan ouviu o som do telefone sendo desligado, depois o ruído da água da torneira, provavelmente enquanto ela lavava o rosto para tentar apagar as marcas do choro. Ele poderia ter se afastado naquele segundo, poderia voltar para seu escritório e fingir que nada tinha acontecido. Poderia retomar sua noite como se não tivesse acabado de ouvir um pedido desesperado ecoando na própria casa. Mas algo dentro dele se recusava a se mover, como se os caros sapatos italianos estivessem presos ao chão. Quando Camila saiu da cozinha, enxugando as mãos no pano e respirando fundo para recuperar a postura profissional, não esperava encontrar Juan no corredor. Ao vê-lo parado ali, com o copo ainda na mão e o olhar fixo nela, congelou. Em um segundo, entendeu que ele devia ter escutado pelo menos parte da conversa. O sangue pareceu sumir do rosto. O coração acelerou a ponto de doer, e ela sentiu a urgência de pedir desculpas por algo que, no fundo, era só um desabafo humano. A vergonha de ter exposto sua vida para alguém que sempre a tratou com formalidade apertava o peito. Ela começou a balbuciar uma explicação apressada, dizendo que não queria misturar problemas pessoais com o trabalho, que aquele telefonema tinha sido rápido, que ele podia descontar do horário se quisesse. Juan levantou a mão, num gesto tranquilo, e disse, com uma voz mais suave do que qualquer um dos seus homens poderia imaginar ouvindo sair daquele homem, que ela não precisava se desculpar. Afirmou que tinha sido ele quem ouvira sem intenção, que não era assunto para ser medido por minutos de trabalho e que, se ela estivesse passando por algum problema sério, aquilo não o deixava indiferente. Camila, ainda tensa, piscou algumas vezes, tentando entender se havia ali um julgamento disfarçado. Juan poderia ter encerrado a conversa ali, com uma frase qualquer de cortesia. No entanto, havia algo naquela situação que mexia demais com suas próprias memórias de solidão. Então, em vez de se afastar, ele respirou fundo e perguntou com cuidado sobre a mãe dela, se o estado era realmente grave, se a viagem para o interior era longa, se ela tinha condições de ir. Camila, hesitante, começou a repetir o que já tinha dito à amiga, mas agora com as palavras mais ordenadas, como se estivesse confessando uma espécie de pecado por querer ser vista de forma diferente aos olhos da própria família. Falou do pai rígido, dos tios cheios de opiniões, das irmãs que já estavam casadas com filhos, da pressão silenciosa para que ela seguisse o mesmo script de vida. Enquanto ela falava, Juan a observava com atenção incomum, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Reparou nas olheiras discretas que indicavam noites mal dormidas, nas mãos marcadas pelo trabalho e pela ansiedade, na postura curvada de quem carrega mais peso emocional do que físico. Viu além da funcionária eficiente e enxergou uma mulher presa entre a própria história e as expectativas alheias. E pela primeira vez em muitos anos, o chefe da máfia carioca se sentiu profundamente tocado por algo que não tinha nada a ver com dinheiro, poder ou perigo imediato. Quando o silêncio voltou a tomar conta do corredor, Camila tentou encerrar a conversa, dizendo que precisava terminar as últimas tarefas e se preparar para acordar cedo no dia seguinte. Juan apenas assentiu com a cabeça, mas ficou assistindo ao afastamento dela, cada passo carregando uma mistura de cansaço e dignidade. Naquele instante, ele soube que a noite não seria como as outras, porque agora carregava em si o eco de um pedido que não parecia ter sido feito para ele, mas que estranhamente parecia ter encontrado no coração dele um lugar para ficar. Juan subiu lentamente as escadas que levavam ao seu quarto principal, cada degrau parecendo mais pesado do que o anterior, como se carregasse não apenas o próprio corpo, mas também o peso invisível de tudo o que acabara de ouvir na cozinha e no corredor. A cobertura em Copacabana, com suas paredes de vidro temperado e móveis importados da Itália, parecia ainda mais fria naquela noite, como se o próprio luxo conspirasse para lembrar-lhe o quanto estava isolado em meio a tanta opulência. Ele entrou no quarto amplo, onde a cama king size ocupava o centro como um trono vazio, e se deixou cair na poltrona de couro junto à janela panorâmica, sem sequer tirar os sapatos caros que custavam mais do que muitos ganhavam em um mês inteiro. Lá fora, o mar escuro balançava preguiçosamente sob as luzes da orla, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas alturas dos prédios da Avenida Atlântica. Não conseguia tirar da cabeça a voz embargada de Camila, repetindo aquela frase que soava tão desesperada e, ao mesmo tempo, tão humana. Eu preciso de um marido até amanhã. Durante todos os anos em que comandava homens armados, negociava com rivais perigosos e tomava decisões que podiam custar vidas,
Juan raramente se deparava com situações que o tocavam de forma tão direta e pessoal. Ele estava acostumado a resolver problemas com autoridade, com ameaças veladas ou com pilhas de dinheiro, mas aquilo era diferente. Era um pedido de ajuda que não envolvia crime, nem vingança, nem poder. Era sobre família, tradição, dignidade e uma mãe doente que queria ver a filha protegida antes que fosse tarde demais. Algo naquela vulnerabilidade crua mexia com camadas dele que havia enterrado há muito tempo, sob anos de cinismo e autoproteção. As horas se arrastaram com uma lentidão cruel, e Juan permaneceu ali, na penumbra do quarto, com o copo de uísque agora vazio e esquecido sobre a mesa lateral. Sua mente, treinada para calcular riscos e antecipar traições, agora trabalhava em outra frequência, revisitando não só a conversa de Camila, mas também fragmentos da própria vida que ele preferia manter trancados. Lembrou-se de um casamento distante, anos atrás, de um parente que ele mal conhecia, onde chegara sozinho em um smoking impecável, desviando de perguntas curiosas sobre sua vida pessoal com respostas secas e um sorriso forçado. Na época, já era o chefe que todos temiam, mas mesmo assim sentira o peso daqueles olhares, a sensação de ser o eterno outsider, o homem bem-sucedido que ninguém realmente conhecia. Ele havia aprendido a ignorar aquilo, a transformar a solidão em armadura, mas agora, escutando Camila, percebia que ela vivia uma versão muito mais dolorosa daquela mesma solidão. Camila, por sua vez, havia se trancado no quartinho dos fundos, aquele espaço modesto que servia de moradia para ela durante a semana de trabalho. Sentou-se na cama estreita, com as mãos tremendo ainda pelo encontro inesperado no corredor, e deixou as lágrimas caírem livremente pela primeira vez naquela noite. Não era só a vergonha de ter sido ouvida pelo patrão, o temido Juan Moreira, homem sobre o qual corriam histórias que gelavam o sangue nas veias do bairro. Era a certeza de que, no dia seguinte, teria que enfrentar a família sem poder atender ao pedido da mãe, sem poder fingir que sua vida em São Paulo era algo além de trabalho exaustivo e noites solitárias. Ela havia sacrificado tanto pelos outros, o dinheiro enviado todo mês para os remédios da mãe, as horas extras para ajudar as irmãs com os sobrinhos, as chances de namoros que surgiam e ela recusava por falta de tempo ou coragem. E agora, tudo isso parecia insuficiente aos olhos daqueles que mais deveriam valorizá-la. Juan, enquanto isso, levantou-se da poltrona perto das 4 da manhã, incapaz de pregar os olhos, e caminhou até o escritório privativo, aquele refúgio onde normalmente mergulhava em papéis, números e planos para esquecer o mundo exterior. Mas naquela madrugada, nem os relatórios financeiros sobre suas empresas de fachada conseguiam distraí-lo. Em vez disso, ele se pegou imaginando a cena do casamento no interior do Espírito Santo. A igreja simples com flores do campo, a mesa longa de quitutes caseiros, os parentes reunidos em cadeiras de plástico, todos esperando ver Camila chegar de braço dado com um homem que representasse estabilidade. Pensou na mãe dela, frágil na cadeira de rodas improvisada, sorrindo ao ver a filha mais velha, bem casada. E sentiu uma pontada de inveja misturada à tristeza. Inveja porque Camila ainda tinha uma família que se preocupava com ela, mesmo que de forma equivocada. Tristeza porque ele próprio não tinha ninguém que se importasse se chegava sozinho ou acompanhado a qualquer lugar. Foi nesse momento de reflexão profunda que uma ideia maluca começou a se formar na mente de Juan, algo tão fora de caráter que ele quase riu sozinho ao considerá-la. Ele, o chefe da máfia carioca, fingindo ser o marido de sua empregada por um dia. A proposta soava ridícula, perigosa até, considerando sua reputação e o risco de expor sua identidade em um ambiente desconhecido. Mas quanto mais pensava, mais a ideia ganhava contornos práticos. Ele não tinha compromissos marcados para o sábado, nada além de reuniões que podiam ser delegadas aos seus homens de confiança. Poderia vestir um terno discreto, dirigir até o interior com Camila, interpretar o papel de genro perfeito por algumas horas, apertar mãos, trocar sorrisos falsos e voltar para o Rio antes do anoitecer. Seria um favor simples, sem amarras emocionais, sem expectativas. Pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo. O sol começava a raiar sobre o mar quando Juan ouviu os primeiros passos de Camila na cozinha, preparando o café da manhã com a pontualidade de sempre. Ele se olhou no reflexo da janela, vendo olheiras profundas em um rosto que raramente demonstrava fadiga, e respirou fundo. Desceu as escadas com determinação, sabendo que tinha que falar antes que o dia engolisse aquela decisão impulsiva. Ao entrar na cozinha, encontrou Camila de costas,
mexendo o café com movimentos mecânicos, os ombros tensos como se carregassem o mundo inteiro. Ela se virou ao ouvir os passos, surpresa de ver o patrão ali tão cedo, e murmurou um bom dia formal, evitando o contato visual direto. Juan pigarreou, sentindo pela primeira vez em anos o desconforto de não saber exatamente como começar uma conversa. Sentou-se à mesa de granito da cozinha, um gesto incomum para alguém que normalmente tomava o café em pé ou no escritório, e fez sinal para que ela se aproximasse. Camila hesitou, mas obedeceu, parando a uma distância respeitosa com a xícara na mão. Ele começou devagar, admitindo que não havia dormido, pensando na conversa da noite anterior, que entendia o peso da situação dela com a família, e que pela primeira vez em muito tempo, se sentia compelido a oferecer ajuda de verdade. Camila piscou confusa, sem saber se era pena, julgamento ou algo pior que motivava aquelas palavras. Então, com a voz firme apesar do coração acelerado, Juan fez a proposta que mudaria tudo entre eles. Se você ainda precisa de um marido para amanhã, eu posso ser esse homem, só por um dia, para dar paz à sua mãe e alegria à sua irmã. Nada mais do que isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar distante da torneira. Camila ficou paralisada, a xícara tremendo em suas mãos, processando a oferta absurda que saía da boca do homem mais perigoso que ela conhecia. Seus olhos se arregalaram em descrença, e por um longo momento, ela só conseguiu sussurrar. O senhor? O quê? Juan repetiu, com mais clareza, explicando que não esperava nada em troca, que era um gesto humano em um mundo onde ele raramente encontrava oportunidades para sê-lo. Camila recuou um passo, o rosto pálido misturando choque, medo e uma faísca de esperança que ela tentava sufocar. Por quê? O senhor é. O senhor é Juan Moreira. Isso não faz sentido nenhum, disse ela, a voz trêmula mas direta. Juan respirou fundo, expondo uma vulnerabilidade que ninguém em seu círculo criminoso imaginaria possível. Porque eu sei o que é chegar sozinho onde todos esperam ver você acompanhado. E porque depois de ouvir sua história não consigo fingir que isso não me afeta. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma sinceridade crua que pegou Camila desprevenida. Ela limpou uma lágrima rebelde, lutando entre o orgulho que gritava para recusar e a gratidão que sussurrava para aceitar. Camila ficou completamente imóvel naquela cozinha iluminada pelo sol fraco da manhã, com a xícara de café esquecida entre os dedos trêmulos, enquanto as palavras de Juan ecoavam em sua mente como um trovão inesperado em um dia calmo. O homem à sua frente, conhecido no Rio de Janeiro inteiro como o chefe implacável que comandava tudo com um olhar, agora parecia estranhamente humano, vulnerável até, sentado à mesa de granito com as mangas da camisa dobradas e olheiras que traíam uma noite sem sono. Ela piscou várias vezes, tentando processar a oferta que desafiava toda a lógica, toda a distância profissional que sempre mantivera entre eles durante aqueles 3 anos de convivência silenciosa. Como poderia aceitar que Juan Moreira, o temido líder do submundo carioca, fingisse ser seu marido por um dia na frente de uma família simples do interior do Espírito Santo? A ideia era tão absurda que quase arrancou um riso nervoso dela, mas o desespero em seu peito transformava o riso em algo mais próximo de um soluço. Juan observava cada reação dela com paciência incomum, sabendo que estava pedindo muito, não apenas por causa da proposta em si, mas porque estava invadindo um espaço que ela sempre protegera com unhas e dentes. Ele poderia ter recuado, poderia ter dito que era só uma ideia passageira, que ela podia esquecer tudo e resolver sozinha, como sempre fizera, mas algo na firmeza de sua própria voz o mantinha ali, ancorado àquela cadeira, esperando uma resposta que sabia ser difícil de dar. Pensa com calma, Camila, disse ele finalmente, quebrando o silêncio que pesava como chumbo. Não precisa decidir agora. Se disser não, eu respeito e a conversa acaba aqui. Mas se disser sim, eu cuido de tudo. A viagem, o que for preciso. Só quero que você possa ir até sua família sem esse peso nas costas. Camila baixou os olhos para o café que esfriava, sentindo o conflito rasgar seu coração em pedaços. De um lado, o orgulho gritava que aceitar seria humilhante, que colocaria sua vida pessoal nas mãos de um homem cuja reputação a aterrorizava em segredo, mesmo depois de vê-lo todos os dias como um patrão correto e distante. De outro lado, a imagem da mãe doente, com os olhos frágeis brilhando de esperança ao vê-la chegar acompanhada,
tornava impossível recusar sem culpa. Ela pensou nas irmãs casadas, nos tios com seus julgamentos velados, no pai que nunca entendia suas escolhas, e percebeu que, por mais louca que fosse a solução de Juan, era a única que realmente funcionava. Respirou fundo, limpando as mãos no avental com um gesto nervoso, e finalmente ergueu o olhar para ele. Se o senhor tem certeza, se realmente quer fazer isso, eu aceito. Mas só por um dia, como disse. Nada mais. Juan assentiu devagar, sentindo um alívio estranho percorrer o corpo, como se tivesse ganhado uma batalha que nem sabia estar lutando. Combinado. Amanhã cedinho saímos. Me diz o endereço e eu organizo o carro. A conversa ganhou um tom prático depois disso, quase como se estivessem planejando uma entrega de mercado em vez de uma farsa matrimonial. Camila explicou que o casamento seria em Cachoeiro de Itapemirim, uma viagem de cerca de 5 horas saindo do Rio, e que a cerimônia começava às 4 da tarde na igreja matriz da cidade. Falou rapidamente sobre a família. O pai aposentado da polícia militar, a mãe com problemas cardíacos, 3 irmãs mais novas e uma multidão de primos que adoravam fofocar. Juan ouvia tudo com atenção, memorizando detalhes como fazia com informações de negócios perigosos, mas com uma leveza que o surpreendia. O resto do dia passou em uma névoa de preparativos discretos. Camila pediu folga para assuntos pessoais, algo que nunca fizera antes, e Juan liberou sem questionar, garantindo que seus homens soubessem que ele estaria fora por algumas horas no sábado. Ele passou a tarde no escritório, delegando tarefas para seus segundos de confiança, mas com a mente dividida entre os negócios habituais e a estranha ansiedade de representar um papel completamente novo. Escolheu um terno cinza escuro, discreto o suficiente para não chamar atenção em uma cidade pequena, mas elegante para passar credibilidade como genro perfeito. Enquanto isso, Camila arrumava uma mala pequena no quartinho dos fundos, dobrando com cuidado o vestido azul que comprara em uma promoção meses atrás, imaginando que nunca teria oportunidade de usá-lo. Na manhã seguinte, o sol raiava forte sobre Copacabana quando Juan estacionou o SUV preto fosco em frente ao prédio, esperando por Camila com os vidros escuros levantados para manter a privacidade. Ela desceu com a mala na mão, vestida com simplicidade para a viagem. Jeans confortáveis, blusa leve e tênis gastos, e hesitou por um segundo antes de entrar no carro. O silêncio entre eles era pesado, carregado de constrangimento e perguntas não feitas, mas ambos sabiam que não havia volta. Juan ligou o motor com um gesto suave e acelerou pela Avenida Atlântica, deixando o mar para trás enquanto pegavam a estrada para o interior. Durante a primeira hora, trocaram poucas palavras, comentários sobre o trânsito, o calor, a estrada bem conservada, mas aos poucos a conversa fluiu, revelando pedaços de suas vidas que nunca haviam compartilhado. Camila falou mais sobre a família, sobre como crescera em uma casa cheia, onde sempre foi a responsável, a mais velha que abria mão dos sonhos para sustentar os outros. Contou que veio para o Rio aos 20 anos, trabalhou em vários lugares antes de chegar à casa de Juan, e que cada real enviado para casa era uma vitória contra a pobreza que ainda rondava Cachoeiro. Juan ouvia em silêncio, surpreendido pela força quieta dela, pela forma como transformava dificuldades em rotina sem reclamar. Em um momento de pausa, ele abriu o jogo um pouco mais, admitindo que também viera de origens humildes, de uma favela próxima onde aprendera cedo que sobrevivência exigia escolhas duras. Não entrou em detalhes sobre o crime, mas deixou claro que o sucesso dele tinha um preço alto, um que o isolava cada vez mais. A viagem continuou com uma leveza inesperada, como se o carro blindado fosse um casulo protegido do mundo real. Pararam em um posto para café e banheiro, e Juan insistiu em pagar, recusando o dinheiro que Camila tirou da bolsa com pressa. "Deixa comigo, hoje sou seu marido, lembra?" Disse ele com um meio sorriso que pegou os dois de surpresa. Camila corou, mas riu baixo, sentindo pela primeira vez que a farsa podia ser menos pesada do que imaginava. Quando finalmente chegaram a Cachoeiro de Itapemirim, o sol do meio-dia batia forte nas ruas arborizadas e nas casas coloridas do centro, um contraste gritante com o concreto cinza do Rio. Camila indicou o caminho até a casa dos pais, uma residência simples de 2 andares com jardim bem cuidado e uma placa desbotada de bem-vindos. O pai de Camila, um homem de 60 e poucos anos com bigode grisalho e camisa social amassada,
abriu o portão com expressão desconfiada ao ver o SUV de luxo estacionando. Mas quando Camila desceu e apresentou Juan como "meu marido, Juan", o rosto dele se transformou em uma mistura de surpresa e aprovação relutante. "Entre, entre! A patroa vai gostar de ver vocês", disse o velho, apertando a mão de Juan com força, testando inadvertidamente a reputação do mafioso disfarçado de genro. Dentro da casa, o cheiro de feijão cozinhando misturava-se ao aroma de flores frescas. E a mãe de Camila, sentada em uma poltrona reclinável com um xale nos ombros frágeis, abriu um sorriso largo ao ver a filha com um homem ao lado. "Minha filha, casada e tão bem", murmurou ela, os olhos marejados enquanto segurava a mão de Camila. A tarde passou em um turbilhão de apresentações e conversas superficiais. As irmãs de Camila, Clara, a noiva radiante de 25 anos, Lívia, mãe de 2 pequenos correndo pela sala, e Patrícia, grávida do primeiro, cercaram Juan com perguntas curiosas sobre seu trabalho. Ele respondeu com maestria, inventando uma história convincente de empresário de logística no Rio, falando de rotas de transporte e importações que soavam legítimas o suficiente para impressionar sem levantar suspeitas. O pai, ainda meio desconfiado, ofereceu uma cerveja gelada e começou a falar de futebol, um terreno onde Juan se saiu bem ao mencionar times cariocas com conhecimento casual. Camila observava tudo de lado, admirada com a naturalidade dele, sentindo um alívio crescente ao ver a família aceitar o marido sem questionamentos. Enquanto as mulheres preparavam a mesa para o almoço, Juan ficou na varanda com o sogro postiço, fumando um cigarro e trocando histórias sobre a vida no interior versus a correria da capital. Pela primeira vez em anos, ele se pegou gostando genuinamente da companhia alheia, da simplicidade de conversas sem segundas intenções. Quando a noiva Clara puxou Camila para um canto e sussurrou animada sobre como Juan parecia um príncipe, Camila sentiu uma pontada estranha no peito, não exatamente culpa pela mentira, mas algo mais próximo de desejo de que fosse verdade. A família toda parecia mais leve com a presença dele, e até a mãe, com sua saúde frágil, ria mais alto, contando histórias antigas da juventude. O casamento da irmã de Camila aconteceu naquela tarde quente em Cachoeiro de Itapemirim, com a igreja matriz lotada de parentes, vizinhos e amigos da família, todos vestidos com o melhor que tinham no armário para celebrar a união de Clara com seu noivo simples e sorridente. O sol filtrava pelos vitrais coloridos, lançando tons quentes sobre os bancos de madeira envernizada, enquanto o padre conduzia a cerimônia com a voz grave e tradicional que ecoava pelas paredes de pedra. Juan e Camila ocupavam a primeira fila do lado da noiva. Ela com o vestido azul que abraçava delicadamente suas curvas. Ele com o terno cinza impecável que escondia perfeitamente sua verdadeira identidade. Para todos ao redor, eles eram apenas mais um casal feliz na multidão. Mas entre si havia uma eletricidade sutil, um desconforto misturado a uma química inesperada que nenhum dos dois sabia nomear. Durante a troca de alianças, quando Clara e o noivo se prometeram amor eterno diante de Deus e dos presentes, Juan sentiu algo se mexer profundamente em seu peito, uma sensação que ele não experimentava há décadas. Ele pegou a mão de Camila instintivamente, entrelaçando os dedos nos dela com uma firmeza que ia além da encenação, e ela não recuou. Seus olhares se cruzaram por um segundo, carregados de uma intensidade que fez o tempo parecer parar. Camila corou levemente, mas não soltou a mão, sentindo o calor da palma dele contra a sua, como um ancoradouro em meio à tempestade de emoções que a invadia. Naquele momento, a farsa parecia dissolver-se, dando lugar a algo real, palpável, que os dois tentavam ignorar para não complicar o que havia sido combinado como temporário. A festa aconteceu em uma casa de recepções simples no centro da cidade, com mesas compridas cobertas por toalhas brancas e um som automotivo tocando sertanejo animado que fazia os convidados dançarem sem cerimônia. O cheiro de churrasco na brasa misturava-se ao aroma doce do brigadeiro e do pudim de leite, enquanto crianças corriam entre as pernas dos adultos e tios contavam histórias exageradas sobre a juventude da noiva. Juan se integrou à festa com uma naturalidade surpreendente, aceitando cervejas geladas, conversando com os primos de Camila sobre pescaria no rio Itapemirim e até arriscando alguns passos de dança quando a noiva insistiu. Ele ria de verdade, um som grave e raro que Camila nunca ouvira na cobertura de Copacabana,
E cada vez que seus olhos se encontravam no meio da multidão, havia uma faísca que nenhum dos dois conseguia apagar. Perto do final da noite, quando as luzes coloridas piscavam ao ritmo da música e os convidados já estavam mais soltos com o álcool, aconteceu o momento que mudaria tudo. A tradição local exigia que os irmãos da noiva subissem ao palco improvisado para um brinde especial, e Clara puxou Camila para o centro, pedindo que ela e o marido compartilhassem palavras de sabedoria matrimonial. Juan subiu com ela, o braço ao redor da cintura de Camila, em um gesto protetor que parecia natural demais, e pegou o microfone com a confiança de quem estava acostumado a falar em público. Falou brevemente sobre o valor da parceria, sobre como o amor verdadeiro aparece nos momentos difíceis, e terminou dizendo que Camila era a mulher que o fazia querer ser melhor todos os dias. As palavras saíram tão sinceras que até ele se surpreendeu, e quando terminou, a multidão aplaudiu com entusiasmo genuíno. Então veio o pedido inevitável: um beijo para selar o brinde. Camila congelou por 1 milésimo de segundo, mas Juan não hesitou. Ele se inclinou devagar, uma mão no queixo dela com delicadeza surpreendente para um homem de sua envergadura. E seus lábios se encontraram em um beijo que começou encenado, mas rapidamente se transformou em algo profundo, urgente, real. O mundo ao redor desapareceu. A música, os aplausos, os olhares curiosos, enquanto os dois se perdiam naquele contato que despertava sensações há muito tempo adormecidas. Quando se separaram, ofegantes e com os rostos corados, Camila viu nos olhos dele um fogo que espelhava o dela próprio, uma promessa silenciosa de que o que acabara de acontecer não era parte do script. Se você está gostando dessa história que está mexendo com o coração do temido chefe da máfia, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma reviravolta. E nos comentários me conta, você já teve que fingir algo importante para agradar a família? Qual foi a situação mais louca que você já viveu por amor ou por dever familiar? Sua história pode inspirar milhares de pessoas aqui na comunidade. A volta para o Rio aconteceu na madrugada seguinte, com o SUV cortando a estrada escura em silêncio cúmplice. Nenhum dos dois tocava no assunto do beijo, mas a tensão no ar era palpável, como uma corrente elétrica que faiscava a cada olhar trocado no painel iluminado. Camila mantinha as mãos cruzadas no colo, olhando pela janela para as luzes distantes das cidades dormindo, enquanto Juan dirigia com uma concentração forçada, o maxilar tenso e os dedos apertando o volante mais do que o necessário. Chegaram à cobertura quando o sol começava a nascer sobre o mar, exaustos, mas estranhamente mais vivos do que nunca. Obrigada por tudo, murmurou Camila ao descer do carro, evitando o olhar dele. Foi mais do que eu poderia pedir. Juan apenas assentiu, vendo-a desaparecer pelas escadas dos fundos, com um vazio no peito que não esperava sentir. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Na cobertura, a rotina voltou ao normal em aparência. Camila limpando, cozinhando, organizando com a eficiência de sempre. Mas algo fundamental havia mudado. Juan a observava de longe, notando detalhes que antes ignorava. O jeito como ela mordia o lábio ao se concentrar, o brilho nos olhos quando ria de algo bobo, a curva graciosa das costas quando se inclinava para pegar algo no chão. Ele se pegava criando desculpas para ficar mais tempo na cozinha, pedindo café extra, comentando o tempo, qualquer coisa para prolongar aqueles momentos de proximidade. Camila, por sua vez, sentia o mesmo puxão, mas o medo a paralisava. Ele era seu patrão, um homem perigoso com um mundo que ela não compreendia, e qualquer passo em falso poderia custar seu emprego, sua estabilidade, tudo pelo que lutara tanto. Uma semana depois do casamento, a tensão explodiu em uma noite chuvosa. Juan estava no escritório privativo, revisando números de uma carga recente, quando Camila bateu à porta com uma bandeja de chá para ajudar no cansaço dele. Seus dedos se tocaram ao passar a xícara, e o contato foi como uma faísca que incendiou tudo. Ele se levantou devagar, fechando a porta atrás dela com um clique suave, e pela primeira vez falou abertamente sobre o que os dois fingiam ignorar. Aquele beijo não foi fingimento, Camila. E você sabe disso. Ela tentou negar, balbuciando sobre a família, o favor, a gratidão, mas os olhos dela traíam a verdade. Juan se aproximou, respeitando o espaço dela, mas com uma intensidade no olhar que não deixava escapatória. Eu não sou homem de mentiras quando se trata do que sinto, e o que sinto por você é real.
Camila recuou até encostar na parede, o coração disparado, dividida entre o desejo que crescia a cada dia e o pavor do que representava se entregar àquele homem. Você é meu patrão, Juan. Isso nunca vai dar certo, sua vida. Eu sei o que dizem sobre você. Eu não aguento mais perder tudo por causa dos outros. As palavras saíram carregadas de dor antiga, de anos sacrificando-se pela família, e Juan sentiu cada uma como um soco. Ele parou, respirando fundo, e pela primeira vez expôs uma fração de sua própria vulnerabilidade. Minha vida tem sim sombras, mas com você eu sinto luz. Me dá uma chance de provar que posso ser mais do que as histórias que contam. O silêncio que se seguiu foi decisivo, e Camila, com lágrimas nos olhos, finalmente cedeu a um beijo que selava não uma farsa, mas o início de algo verdadeiro e aterrorizante. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa na cobertura de Copacabana transformaram a dinâmica entre Juan e Camila em algo que nenhum dos dois sabia como manejar, uma mistura perigosa de paixão recém-despertada e realidade implacável que pressionava de todos os lados. Pela manhã, a rotina parecia a mesma. Camila preparando o café com mãos que ainda tremiam levemente da noite anterior. Juan descendo as escadas com o jornal na mão e um olhar que agora carregava uma intimidade proibida. Mas o ar entre eles estava carregado de eletricidade, de toques acidentais que duravam segundos demais e silêncios que diziam mais do que palavras. Eles sabiam que estavam pisando em terreno instável, onde um passo em falso poderia desmoronar tudo. O emprego dela, a reputação dele, a frágil bolha de felicidade que haviam descoberto por acidente. Juan, pela primeira vez em sua carreira criminosa, começou a delegar mais responsabilidades aos seus homens de confiança, criando espaço em sua agenda para estar mais presente na cobertura durante o dia. Ele inventava desculpas para conversas mais longas, perguntava sobre a família dela em Cachoeiro, compartilhava histórias leves de sua infância na favela sem revelar os detalhes sombrios, até ajudava a carregar compras do mercado quando ela voltava cansada. Camila, por sua vez, sentia o coração acelerar a cada gesto dele, mas o peso da desigualdade entre eles a corroía por dentro. Ele era o poderoso Juan Moreira, dono de um império que misturava negócios legais e ilegais, um homem que vivia cercado de seguranças e luxos. Ela era apenas a empregada de 34 anos, sustentando a família com suor e economia, sem formação ou contatos para se equiparar a ele. Como poderia aquilo durar? A paixão crescia em momentos roubados, um beijo rápido na cozinha quando achavam que ninguém via, uma mão entrelaçada durante o jantar solitário que agora compartilhavam, noites em que Juan trancava as portas e eles se perdiam um no outro esquecendo o mundo lá fora. Mas com a paixão veio o medo, e Camila começou a se afastar aos poucos, inventando tarefas extras para evitar os olhos dele, dormindo com o celular na mão caso a mãe ligasse precisando de dinheiro. Juan percebia tudo, mas respeitava o espaço dela, embora doesse como uma ferida aberta. Ele sabia que sua vida dupla, o chefe respeitado e temido nas ruas, o amante terno na cobertura, era uma bomba relógio, e que mais cedo ou mais tarde explodiria. 2 semanas depois do casamento da irmã, o inevitável aconteceu. Um dos homens de Juan, um gerente chamado Vasco que cuidava das entregas no porto, traiu a confiança do chefe ao tentar negociar com rivais de Niterói. A notícia chegou como um raio durante uma reunião na cobertura, com Juan no telefone gritando ordens enquanto Camila organizava a sala ao fundo. Ela ouviu fragmentos. Traição, carga perdida, resolver isso hoje. E o medo antigo voltou com força total. Quando Juan desligou o telefone com o rosto vermelho de raiva, ela congelou no lugar, a vassoura na mão tremendo. Eu não aguento isso. Juan, disse ela finalmente, a voz baixa mas firme. Sua vida é perigo o tempo todo. Eu já perdi tanto pela família. Não posso perder você também. Juan tentou acalmá-la, explicando que lidaria com Vasco discretamente, sem violência desnecessária, que estava mudando as coisas para proteger o que tinham. Mas Camila já havia tomado a decisão mais dolorosa de sua vida. Eu preciso pedir demissão. Não dá para continuar trabalhando aqui e sendo sua. É tudo ou nada, e eu escolho me proteger. As palavras saíram como lâminas, cortando os dois profundamente. Juan ficou em silêncio, o homem todo-poderoso reduzido a um olhar suplicante, e apenas assentiu. Se é o que você precisa, eu respeito. Mas saiba que isso não muda o que sinto. Camila saiu da sala com lágrimas silenciosas,
arrumando suas coisas no quartinho dos fundos enquanto o coração se partia ao meio. Nos dias seguintes, Camila encontrou um emprego temporário em uma pousada perto de Copacabana. Um trabalho mais simples, mas que pagava o suficiente para o aluguel de um quartinho modesto e o envio de dinheiro para casa. Ela chorava sozinha à noite, sentindo falta do toque de Juan, das conversas que a faziam rir, da segurança que ele trazia sem nem perceber. Juan, por sua vez, mergulhou no trabalho com fúria, resolvendo a traição de Vasco com uma mistura de punição exemplar e generosidade calculada. O homem perdeu tudo, mas saiu vivo com uma mensagem clara para os outros. No entanto, a cobertura nunca parecera tão vazia. Sem Camila, os quartos ecoavam mais alto. A cozinha ficava fria sem o cheiro de comida caseira. E Juan percebia que o verdadeiro poder da vida não estava nas ruas, mas na mulher que havia tocado seu coração gelado. Enquanto isso, Juan descobriu algo sobre Camila que a aproximava ainda mais dele. Ela sempre sonhara em estudar enfermagem, uma paixão de adolescente que sacrificara para sustentar a família. Desde os 16 anos, ajudava a mãe doente com remédios e cuidados básicos, e via na profissão uma forma de unir seu instinto protetor com independência financeira verdadeira. Juan, movido por um amor que não conseguia apagar, começou a planejar em silêncio. Contratou um advogado discreto para regularizar uma ajuda financeira generosa, o suficiente para que Camila pudesse se matricular em um curso técnico de enfermagem sem abrir mão de sua dignidade. Mandou o envelope com o dinheiro e uma carta simples para o novo endereço dela, sem assinatura, mas com palavras que só ela reconheceria. Você merece voar. Use isso para seus sonhos. Se quiser me ver, sabe onde estou. Camila recebeu o envelope uma semana depois, chorando ao ler a carta e entender de onde vinha. Era muito dinheiro, o equivalente a 2 anos de seu salário antigo, e pela primeira vez ela se permitiu aceitar ajuda sem culpa, matriculando-se no curso noturno de enfermagem em uma escola técnica respeitada no Flamengo. Começou as aulas com o coração dividido, estudando com dedicação feroz enquanto trabalhava de dia na pousada. Juan, sabendo por contatos discretos que ela havia aceitado a ajuda, sentiu um orgulho silencioso, mas o vazio persistia. Eles não se viam, mas o laço invisível os mantinha conectados, como se o destino esperasse o momento certo para reuni-los. 3 meses se passaram assim, em um equilíbrio precário de saudade e crescimento individual. Camila progredia no curso, ganhando confiança com cada nota alta e cada prática em hospital, sonhando com o dia em que poderia cuidar de pacientes como cuidara da mãe. Juan reestruturava seus negócios, afastando-se gradualmente das operações mais arriscadas para focar em empreendimentos legítimos como logística e imóveis, um processo lento mas irreversível impulsionado pelo desejo de merecer alguém como ela. As mensagens trocadas eram raras, sempre curtas e carregadas de emoção contida. Como vão as aulas? Obrigada por acreditar em mim, mas suficientes para manter a chama viva. Foi em uma tarde de sábado, quando Camila terminava um estágio supervisionado no Hospital Municipal de Copacabana, que o reencontro aconteceu por acaso, ou destino. Ela saía exausta, com um uniforme branco impecável e um sorriso de conquista no rosto, após ajudar em uma emergência simples, quando viu o SUV preto estacionado do outro lado da rua. Juan desceu devagar, vestindo uma camisa social simples sem gravata, o olhar fixo nela como se não acreditasse na visão. Camila, chamou ele, a voz rouca de emoção. Ela parou, o coração disparando, e atravessou a rua sem pensar 2 vezes, jogando-se nos braços dele em um abraço que apagava todos os meses de distância. Eu terminei o primeiro módulo. Vou ser enfermeira, sussurrou ela contra o peito dele. Juan a apertou mais forte, beijando sua testa. Eu sempre soube que você seria. Aquele reencontro na rua movimentada de Copacabana, com o barulho dos carros e o cheiro do mar ao fundo, marcou o início de uma nova fase para Juan e Camila, uma em que o amor que nascera da farsa matrimonial finalmente ganhava espaço para respirar sem as sombras imediatas do passado. Eles caminharam juntos até um café discreto na esquina, escolhendo uma mesa no canto onde podiam falar sem pressa, longe dos olhos curiosos do bairro que conhecia Juan como o homem intocável. Camila contou tudo sobre o curso de enfermagem, as noites estudando até tarde, as primeiras práticas com pacientes reais, a sensação de propósito que sentia ao ajudar alguém em vez de apenas limpar casas alheias.
Juan ouvia com um orgulho visível nos olhos, interrompendo apenas para perguntar detalhes e dizer que sempre vira aquela força nela, mesmo quando ela própria duvidava. Pela primeira vez, conversavam como iguais, sem a barreira do patrão e empregada, e o sol da tarde parecia brilhar mais forte só para eles. Os encontros se tornaram regulares depois disso, sempre cuidadosos, mas cheios de uma alegria que nenhum dos dois experimentara antes. Juan a levava para jantar em restaurantes pequenos fora do circuito mafioso, lugares onde ninguém o reconhecia. E lá eles riam de memórias do casamento falso, o jeito como ele dançara sertanejo sem ritmo, a cara do pai dela ao ouvir histórias de logística, o beijo que mudara tudo. Camila se abria mais, contando sobre os planos de abrir uma clínica popular em Cachoeiro um dia, de cuidar da mãe com a profissão que sempre sonhara. Juan compartilhava pedaços controlados de sua mudança de vida, falando de como estava vendendo participações em negócios arriscados para investir em imóveis legítimos no Rio, de como seus homens de confiança assumiam mais para que ele pudesse respirar. Mas havia tensões não ditas. Os telefonemas misteriosos que ele atendia longe dela, os dias em que desaparecia sem explicação, o medo constante dela de que o passado criminoso voltasse para destruí-los. Camila progredia no curso com notas exemplares, equilibrando o trabalho na pousada com estágios cada vez mais desafiadores no hospital. Ela comprara um apartamento pequeno no Flamengo com parte da ajuda financeira de Juan, um espaço simples mas seu, onde pendurava fotos da família e plantas que regava com carinho. Juan visitava sempre que podia, trazendo flores ou vinho, e aos poucos, aquele cantinho se tornou um refúgio para os dois, longe da cobertura fria e das ruas perigosas. No entanto, as inseguranças persistiam. Camila acordava com pesadelos de perder Juan para uma bala perdida ou uma vingança antiga, enquanto ele temia que ela o visse um dia como o monstro das lendas cariocas. Eles conversavam sobre isso nas noites quietas, prometendo paciência e confiança, mas o medo era um convidado indesejado que se recusava a sair. Um incidente testou os limites deles cerca de 2 meses depois do reencontro. Durante uma das raras visitas de Juan à cobertura antiga, agora usada só como escritório, um ex-rival de Niterói invadiu o perímetro com 2 homens armados, exigindo uma conversa sobre dívidas antigas. Juan lidou com a situação com calma letal, seus seguranças neutralizando a da ameaça sem tiros, mas a notícia chegou a Camila por um primo fofoqueiro que ouvira rumores nas ruas. Ela apareceu na porta do apartamento dela naquela mesma noite, pálida e tremendo, exigindo saber se estava tudo bem. Juan abriu a porta com um corte superficial no braço, resultado de um empurrão desajeitado, e pela primeira vez contou a verdade completa. Sim, sua vida tivera sangue nas mãos, mas ele estava limpando tudo, por ela, para merecê-la. Camila chorou, limpando o ferimento dele com as mãos de futura enfermeira, e sussurrou que o amava apesar de tudo, mas que precisava de provas concretas de mudança. A partir daí, Juan acelerou o processo de transição. Vendeu suas últimas cargas duvidosas no porto, investiu pesado em uma rede de pousadas no Espírito Santo, um aceno à origem de Camila, e contratou advogados para regularizar cada centavo. Seus antigos homens de confiança, agora parceiros de negócios legítimos, respeitavam a mudança, embora alguns resmungassem sobre o chefe amolecendo. Camila, vendo o esforço dele, abriu seu coração completamente, convidando-o para conhecer melhor a família em Cachoeiro durante um fim de semana prolongado. O pai dela, ainda desconfiado, mas impressionado com os investimentos locais, apertou a mão de Juan com mais força dessa vez, enquanto a mãe, um pouco melhor com os remédios novos pagos por ele, abençoava os dois com lágrimas nos olhos. As irmãs adoravam o cunhado, e pela primeira vez Camila se sentiu parte de algo equilibrado, sem sacrificar ninguém. No entanto, o maior teste veio quando a mãe de Camila piorou de novo, precisando de uma cirurgia cardíaca urgente que os médicos de Cachoeiro não podiam fazer. Juan não hesitou. Levou toda a família para um hospital particular no Rio, pagando tudo sem alarde, e ficou ao lado de Camila durante as longas horas de espera na UTI. Quando a operação foi um sucesso e a mãe acordou sorrindo fracamente, Camila caiu nos braços dele soluçando de alívio. Você salvou minha família, Juan. Como posso te agradecer por isso? Ele segurou o rosto dela com ternura, os olhos brilhando. Seja minha de verdade para sempre. Casa comigo. As palavras saíram naturais, sem pressão,
mas carregadas de uma certeza que apagava todas as dúvidas do passado. Camila hesitou por um dia inteiro, pesando o amor contra os medos restantes, mas no fim da tarde seguinte, ligou para ele com a voz embargada de emoção. Sim, eu caso. Mas um casamento de verdade, na nossa igreja em Cachoeiro, com nossa família. Juan riu alto, um som de pura felicidade que ecoou pela linha, e imediatamente começou os planos. Eles marcariam a data para dali a 6 meses, dando tempo para ela se formar enfermeira e ele finalizar as transições empresariais. Enquanto isso, o namoro se aprofundava em gestos diários, cafés da manhã juntos no apartamento dela, caminhadas na praia ao pôr do sol, planos sussurrados sobre filhos e uma vida longe das sombras. 6 meses voaram em uma mistura de preparação intensa e felicidade cotidiana para Juan e Camila, transformando o que começara como uma farsa desesperada em um futuro concreto que nenhum dos dois ousara imaginar naquela noite fatídica na cozinha da cobertura. Camila concluiu o curso técnico de enfermagem com honras, recebendo o diploma em uma cerimônia simples mas emocionante no auditório da escola no Flamengo, onde Juan ocupava a primeira fila com um sorriso orgulhoso que escondia mal sua emoção contida. Ela já trabalhava meio período em uma clínica particular perto de Copacabana, aplicando os conhecimentos recém-adquiridos em cuidados com idosos e famílias carentes. E cada paciente que sorria para ela reforçava a certeza de que havia escolhido o caminho certo. Juan, por sua vez, finalizara a transição completa de seus negócios, agora dono exclusivo de uma rede de 7 pousadas no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Empreendimentos legítimos que geravam empregos e respeito sem o peso do passado criminoso. O dia do casamento chegou com um sol radiante sobre Cachoeiro de Itapemirim, pintando de dourado a mesma igreja matriz onde Clara dissera sim, menos de um ano antes. A cidade inteira parecia envolvida na celebração, com vizinhos decorando as ruas com bandeirinhas e crianças correndo animadas entre os carros estacionados. Camila entrou pelo corredor central com um vestido branco off-shoulder que realçava sua beleza natural, os cabelos soltos em ondas suaves e um buquê de flores do campo nas mãos trêmulas de emoção. Juan a esperava no altar, vestindo um terno bege claro que o fazia parecer mais jovem, os olhos fixos nela com uma intensidade que silenciava até o padre por um instante. Quando suas mãos se tocaram e os votos foram trocados, promessas de apoio mútuo, perdão nas fraquezas e celebração nas vitórias, o aplauso da família e amigos ecoou como uma bênção coletiva, apagando de vez as sombras do início improvável. A festa seguiu na mesma casa de recepções da irmã, agora ainda mais especial com mesas enfeitadas por toalhas de linho, lustres de luzes quentes e um repertório ao vivo que misturava sertanejo raiz com baladas românticas. Juan e Camila dançaram a valsa dos noivos sob olhares emocionados, os corpos movendo-se em perfeita sintonia como se houvessem ensaiado a vida inteira, e cada giro trazia risadas compartilhadas sobre como tudo começara com um telefonema desesperado. O pai de Camila, agora com o coração mais leve ao ver a filha realizada, ergueu um brinde com cachaça artesanal, declarando Juan o melhor genro que uma família simples como a nossa poderia sonhar. A mãe, recuperada o suficiente para dançar algumas músicas lentas apoiada em uma bengala florida, sussurrou para Camila que finalmente podia partir em paz, sabendo que a filha mais velha estava nas mãos certas. E se essa história de amor improvável entre o ex-chefe da máfia e sua empregada tocou seu coração, mostrando que o destino escreve os roteiros mais bonitos quando menos esperamos, inscreva-se agora no canal com aquele carinho especial de quem acredita no poder das segundas chances. Deixe seu like brilhando como as luzes dessa festa e nos comentários, compartilhe com nossa comunidade. Qual foi o favor inesperado que mudou sua vida para sempre? Ou que lição de amor você leva desse vídeo hoje? Suas histórias vão criar laços incríveis aqui entre nós. E quem sabe não inspiram o próximo roteiro? A lua de mel aconteceu em uma das pousadas de Juan no litoral sul do Espírito Santo. Uma propriedade isolada com praia privativa onde o som das ondas era a única trilha sonora necessária. Lá, longe de tudo, eles finalmente relaxaram, caminhando de mãos dadas na areia ao amanhecer, planejando um futuro que incluía filhos correndo pela clínica que Camila sonhava abrir em Cachoeiro, expansões nos negócios dele com foco em responsabilidade social e visitas regulares à família que agora os abraçava como um só. Juan olhava para Camila enquanto ela lia um livro médico na rede da varanda, sentindo uma gratidão profunda por aquela mulher que havia derretido o gelo ao redor de seu coração
com a simples força de ser autêntica. Ela, por sua vez, via nele não mais o mafioso das lendas, mas o parceiro que provara seu amor com ações concretas, transformando sacrifícios em conquistas compartilhadas. De volta ao Rio, a vida seguiu em um ritmo equilibrado e feliz. Camila abriu sua clínica popular em Cachoeiro 6 meses depois, um espaço acolhedor, financiado em parte pelos lucros das pousadas, onde atendia dezenas de pacientes por dia com o mesmo carinho que dedicava à família. Juan a apoiava de longe, viajando entre as cidades para supervisionar os negócios e estar presente nas noites em que ela chegava exausta, mas realizada. Eles compraram uma casa ampla no Flamengo, com jardim para os filhos que viriam. O primeiro, um menino chamado Mateus, chegou exatamente 9 meses após a lua de mel, trazendo choros alegres que enchiam os cômodos de vida. A cobertura em Copacabana foi transformada em um centro comunitário, doando espaço para cursos gratuitos e atendimentos médicos, um símbolo da redenção de Juan, aos olhos de quem ainda sussurrava sobre seu passado. Anos depois, sentados na varanda da casa no Flamengo com Mateus brincando no colo da avó que sobrevivera milagrosamente, Juan e Camila olhavam o pôr do sol sobre a Baía de Guanabara, as mãos entrelaçadas como no primeiro beijo verdadeiro. Quem diria que preciso de um marido até amanhã ia nos trazer até aqui? Brincou ela, encostando a cabeça no ombro dele. Juan beijou sua testa, a voz grave e carregada de emoção. O destino sabia o que fazia. Você foi o meu até amanhã que virou para sempre. E assim, o temido chefe da máfia carioca e a empregada de coração gigante viveram felizes, provando que às vezes o amor mais bonito nasce exatamente onde menos esperamos. De um pedido desesperado, de uma oferta impulsiva, de 2 corações solitários que o acaso uniu para sempre.